Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Mateus capítulo 25, versículo 6. Hoje eu estive na manhã de avivamento, onde pude ouvir as palavras que foram colocadas por Deus no coração da Paloma, e isso me trouxe muita clareza, me trouxe também muitas verdades que precisamos conhecer, aprender e viver. E gostaria também de trazer as verdades que o Senhor falou no meu coração através desta palavra, que eu, como servo dele, mesmo que por um momento havia esquecido de algum momento deixar a chama sempre acesa e ativa no altar. É natural e é normal que em momentos da nossa vida, Maria Rita, nós venhamos fraquejar, mas o que não é natural e não é normal é nós nos esquecermos que na fraqueza o Senhor está conosco. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 6 nos diz assim: os irmãos encontraram, amém? E à meia-noite houve um grito. Repita comigo: eis que o noivo vem, sai-lhes ao encontro. Novamente: eis que o noivo vem, sai-lhes ao seu encontro. Nós ouvimos durante sexta, sábado e agora no domingo diversas mensagens sobre esta parábola. Para quem não sabe, parábola eram histórias contadas por Jesus, utilizando-se de referências, de histórias, de contexto que ambientavam aquela época. Nós conhecemos e sabemos a parábola do filho pródigo, conhecemos e temos o prazer de ler a parábola da dracma perdida. Nós conhecemos também diversas outras parábolas, mas essa é uma das mais essenciais para as nossas vidas cristãs. Por quê? Porque ela fala sobre preparo, ela fala sobre consistência, ela fala de zelo e de amor e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe ou nunca ouviu sobre essa parábola, Jesus começa dizendo que há um casamento. E para quem não sabe, o casamento daquela época, Isaías, era realizado em comum acordo entre as famílias. Ora, nós temos, e é um exemplo, o irmão Isaías e a irmã Ana, ambos prometidos em casamento. Era firmado um acordo formal. O marido ou o noivo ainda não morava com a sua futura esposa. Se ele fosse abastado de dinheiro, isso não é um exemplo, como nosso irmão Isaías, ele dava dracmas, tesouros, pedras preciosas. Se ele não tivesse como sustentá-la naquele momento, ele saía e ia trabalhar, e quando ele tivesse o dote, ele voltava para buscar a sua esposa. É por isso que Jesus fala: eu, o noivo, ele vai falar: olha, eu vos prepararei lugar. Ele diz: na casa do meu pai. Olha como Jesus é interessante e é lindo, porque era costume naquela época, era o filho fazer a casa ao lado do pai. E ele diz: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Na casa do meu pai tem morada para você, Maria Rita, tem morada para você, Ismael, tem morada para você, Paloma, tem morada para toda a igreja Ebenezer. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E aí ele completa dizendo, e vai falando: virei outra vez e buscarei vocês para mim mesmo. O noivo vem, o noivo vem, ele vem, aleluia. E aí nós vemos que esse casamento é dado a nós se nós temos essa virtude
Senhor, eu quero te servir como meu único e suficiente Salvador. Ali o contrato está firmado, ali o contrato está realizado, assinado, batido. E é tão bom esse contrato, que a palavra diz que quando o pecador se arrepende, há festas no céu. Olha a importância dessa propensão em casar, desse casamento que irá acontecer. Olha como é importante. Os céus, eles se alegram, eles celebram, eles cantam em alegria, porque um pecador se arrependeu e vai morar com o noivo. Aleluia. E aí nós vemos que Paulo aos Coríntios escreve dizendo o seguinte: olha, eu estou zeloso referente a vocês e referente ao zelo de Deus. Por quê? Porque vocês são como uma noiva que eu estou cuidando para um só esposo, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está sendo preparado e está se preparando para se encontrar com o noivo, e ele se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí nós vemos um outro elemento, uma outra circunstância, o período de espera. Obrigado, meu irmão. Que era quando o noivo ele se retirava, ele ia, e nesse momento em que ele ia, se ele fosse abastado, ele deixava alguma coisa com ela, se não a promessa. E aí, quando ele sai, e nós vemos na parábola da dracma perdida, em Lucas 15, ela está procurando algo que ela perdeu, e aquilo foi dado a ela como uma promessa de casamento. Todos nós recebemos alguma coisa do Senhor, e temos o dever de zelar por aquilo que nós recebemos. Nós temos o dever de zelar por aquilo, as dracmas que nós recebemos, Isaías, os talentos que nós guardamos em nossos corações, que lapidamos através do Espírito Santo de Deus e multiplicamos por conta dele, por causa dele. E aí ela perde aquela dracma, e a Bíblia diz que ela sente uma candeia, faz uma reviravolta, vira a casa do avesso, e quando ela acha aquela dracma, ela chama as suas amigas, e aqui estão as prudentes, e vai comemorar com ela. Primeira lição para você: ainda dá tempo de achar a dracma que se perdeu, ainda dá tempo de retornar aquilo que o Senhor te deu, ainda dá tempo de você vasculhar, virar do avesso e voltar com a dracma, para que um dia você more no céu com Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A primeira etapa do casamento é o noivado, a segunda etapa é o período de espera, e a terceira etapa vai ficar para o final. Aí nós vemos uma outra representação. A outra representação é que diz que elas saíram, e consigo algumas 5 delas levavam azeite de reserva. E é interessante a analogia que a Paloma usou hoje. Andar na reserva é diferente de ter reserva. Às vezes eu digo, o carro entrou na reserva, eu disse, não, eu vou voltar amanhã. E aí quando eu vou deixar ela no trabalho, eu fico, meu Deus, vai parar. Quando eu chego no posto, não, agora eu vou completar, que eu não fico mais sem reserva não, com reserva não. Eu vou deixar agora o tanque cheio. Isso me fez entender, você não pode deixar a sua vida chegar na reserva não. Tem que ser constante, tem que ser cheio, tem que buscar continuamente. Não pode deixar para ficar na reserva não pode deixar para ficar em último caso não. O Senhor te chama para ter intimidade com Ele. E esse azeite que tanto falam aqui, que é muito importante, é o Espírito
Espírito Santo de Deus trazendo para as nossas vidas. Jó vai dizer: olha, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem te desenhou, quem te formou, foi o Espírito Santo do Senhor.